Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Queria agradecer aos novos inscritos, muito obrigado. Obrigado aí pelos likes do pessoal. E hoje aqui o assunto, nós vamos pegar uma parte prática aqui bem interessante do gerador de funções, né? Como eu disse para vocês, abordar um pouquinho mais a fundo, né? Com o tempo a gente consegue abordar. É o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de uma função interessante que tem aqui no gerador de funções, que para quem trabalha aí na área de fonte chaveada ou com equipamentos que tem circuitos, né, de PWM, o gerador, como eu disse, né, na apresentação, nos reviews, ele tem essa condição, né, de gerar um pulso semelhante ao que o PWM do equipamento faz, para você verificar se a etapa de PWM tá ok, né? Lógico que você vai usar um osciloscópio também e tal para checar, mas para verificar se a etapa posterior ao PWM está funcionando adequadamente com o pulso gerado pelo gerador de funções. Bom, eu vou dar um exemplo hoje básico, mas nós vamos ver que existem algumas situações em que o osciloscópio digital não vai te dar uma garantia de mostragem adequada. Tá bom, turma? Então, já aproveitando esse gancho aí, a gente vai falar um pouquinho é claro que um osciloscópio básico como esse, osciloscópio de entrada, né, praticamente, ele não tem algumas funções, tá, que seriam aí no caso em outros osciloscópios muito melhoradas, né, bastante melhoradas. Então, o que nós vamos utilizar aqui para fazer essa análise, ó, o gerador de funções, tá, o PSG 9080. O outro também tem, mas nós vamos usar esse aqui, que ele para visualizar aqui vai ficar mais fácil, tá? Eu vou utilizar esse osciloscópio digital, vou utilizar o osciloscópio analógico e o AC voltímetro analógico, mas também um multímetro analógico, ok? Tá aqui para nós verificarmos a tensão DC e vocês vão ver por que eu vou colocar esse cara aqui. Deixa eu tentar posicionar de uma forma melhor, pra gente pegar bem aqui o que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá. Ah, turma, eu tô monitorando aqui, ó, essa câmera, como eu falei anteriormente no vídeo aí, eu ia adquirir uma câmera, então já tô aproveitando e fazendo um teste. Acho que assim melhorou a imagem, né? Tô fazendo um teste com a câmera também. Então é isso aí. Vamos utilizar o gerador de funções, vamos utilizar esse cara aqui também, o multímetro analógico, para a gente ver o que acontece aqui. Então vamos lá. Nós vamos falar de PWM. Para isso eu vou selecionar aqui no gerador de funções o pulso, tá? Como se fosse um PWM. Perfeito? E nós vamos gerar uma determinada tensão DC a partir do controle da largura de pulso, ok? Nós vamos ver aqui um exemplo de sweep também, que é muito interessante, porque o sweep, você tem nesse equipamento, você tem uma função que te permite fazer sweep de frequência, de amplitude e de duty cycle, o que é muito interessante para a gente. Então eu escolhi o duty e um sweep de 0 até 99,99%, ok? É o que a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou fazer essa leitura no osciloscópio digital, esse daqui, ok? Depois nós vamos fazer aqui no osciloscópio analógico associado com o AC voltímetro. E aqui no multímetro digital com o DC aqui em conjunto aqui nas pontas de prova, ok? E aí vocês vão entender qual que vai ser
a parada aqui. Então vamos lá. Eu peguei aqui, ó, 2 volts pico a pico. Então eu vou ter uma onda, vou ter um pulso onde eu tenho um para cima e um para baixo, um positivo e um negativo. E a linha central, tá? A linha central vai ser o meu 1 volt ou positivo ou negativo. Vocês vão ver essa variação quando o pulso tiver a parte inferior do pulso, ok? O semiciclo inferior na linha do meio, eu vou ter a tensão negativa. Quando eu tiver a parte do semiciclo positivo no meio, eu vou ter a tensão positiva máxima, ok? Vou mostrar isso em detalhes para vocês. Então vamos lá. A priori, tá? Nós temos, deixa eu ver aqui se está conectado, está tudo certinho, ok. Deixei aqui em 100%. Então nós vamos colocar 50% de Duty Cycle. E vou mostrar para vocês o que vai me dar aqui. 50% de Duty Cycle. No multímetro digital, em AC RMS, ele está me mostrando 1 volt. Ok, está correto, tá? Eu tenho 2 pico a pico. Ele está me mostrando quando eu tenho 0 volt. Quando eu tenho 0 volt DC, eu tenho 50% de Duty Cycle. Ok? É como se eu tivesse um anulando o outro, menos um anulando o 1. Então eu tenho 0 volt. Porém, no multímetro do osciloscópio, se eu colocar em DC, eu não vou enxergar isso. Ok? Eu vou enxergar 1 volt. O que não é o que a gente quer aqui. A gente quer um controle de tensão por PWM, tá? Então notem lá. Quando eu coloquei em DC RMS, eu estou enxergando 1 volt. E na realidade eu não deveria estar enxergando nada. Tá? Em DC. Porque eu tenho 1 volt em AC lá. Quando eu tiver 1 volt, ou 1,02, que é o valor aqui que está maior, ou menos 1,02, eu tenho que ter 0 AC. Porque ele vai estar justamente nessa linha e em 99 ou 0 e 99%, 99 ou 0 de Duty Cycle, ok? Então vou mostrar aqui para vocês essa variação no sweep, aproveitando aqui. E aí eu já aproveito para mostrar o quanto o osciloscópio tem essa dificuldade de mostrar isso no tempo real, o osciloscópio digital, tá? Vocês notem lá que a minha linha desceu para menos 1 e alguma coisa, tá? Estou em 500 milivolts aqui, ele desceu para menos 1 e alguma coisa. E notem que o meu DC RMS continua mostrando 960. Caiu minha água aqui. Continua mostrando 960 milivolts. Então não é isso que eu quero. Tá? Perdão. Peraí. Falei besteira. Deixa eu colocar aqui na escala, peraí. De 1,5. Ok, agora tá certo. Ó. Na realidade eu tenho menos 1. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o 0, aqui está a tensão negativa, ó. E aqui eu estou em 1,5 na escala, 1,5 para baixo, 1,5 para cima, tá? Menos 1,5, dá para ver ali, né? 1,2 negativo, ok? Isso quando eu tenho
0% de DUT. Notem, 0% de DUT. Se eu subir esse DUT para 50%, eu vou ter 0 de DC, porque vai ficar um para cima e um para baixo, ele se anula, e eu vou ter 1.02 de AC lá. Vejam que eu não tenho nada, eu tenho um mínimo agora de DC negativo, perdão, o mínimo de DC, que é 1.2 negativo, 1.02 negativo, ok? Da mesma forma, deixa eu ver aqui que é mais fácil de mostrar. Ó, eu tô com 50% agora, vocês notem que eu tenho 1 de AC e 0 de DC. Então vou rodar aqui o sweep, aqui. Eu tô me ajeitando com a câmera ainda, tá, pessoal? Ó, ele vai de 0 a 99,99. Então vou jogar aqui no osciloscópio analógico também, o AC, para vocês verem o que vai acontecer. Olha que interessante. Deixa eu afastar aqui. Quero que vocês notem isso. Veja, a tensão está caindo para o negativo, -1. Notem, aqui eu estou em DC, então não vou enxergar aquilo que eu comentei com vocês da parte dos semiciclos. Quer ver? Ó, agora estou em AC, agora eu consigo ver. Ó. Veja, o semiciclo negativo está chegando na linha do meio e aumentando, tá, a largura de banda. Ó, aumenta o período, na realidade, né, do semiciclo positivo e do negativo. Veja que ele não consegue ler isso muito bem, né? É meio esquisito, ó. Tá vendo aqui, ó, tá chegando a parte do semiciclo negativo, tensão negativa. Vai subindo, quando ele chega no meio, que é o 50%, ele fica em 0. Vai a parte positiva para o meio, ele vai para 1.02. Mas veja que, olha, como o analógico mostra isso, né, muito facilmente para a gente não consegue ver muito bem isso no digital ali, ó. Principalmente se a gente fosse basear em valor DC ali, que não tem nada a ver, tá? Olha só. Então eu estou calculando, vou calcular uma tensão no meu PWM, né? Vou ter que calcular quanto de percentual de duty cycle eu tenho que ter para uma determinada tensão. E aí só no osciloscópio eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que ter um multímetro associado ao osciloscópio ali, no caso do digital ali. Já ali, ó, fica mais fácil de enxergar. Você vê que ele tem uma varredura muito mais tranquila de você ver isso. Ó, a mesma coisa, ó. Só que olha só a diferença agora. Aquele analógico, ele está acoplado junto ao meu AC voltímetro, tá? Então veja, quando eu tenho o máximo de AC, ele está na metade, ó, 50%. Quando eu tenho o máximo do semiciclo negativo, né, de largura, ele está 0 de AC. Quando eu tenho o máximo do positivo agora, ele está em 0 de AC. Ok? Olha isso. Então eu posso ter tanto o controle de uma tensão AC com o PWM, quanto de uma tensão DC. Notaram? Olha só. Isso variando a largura do pulso. Tá ok? Então, embora eu possa ter uma tensão DC, né, num determinado circuito, eu posso ter também alguma coisa que me exija uma determinada tensão em AC, ou também tem outros casos, como no caso de um chaveamento de FET, né? Você pega lá um Arduino, aqueles módulos de Arduino, né? Você tem que fazer isso no software, você tem que programar isso, colocar lá o input e a porta, quanto que você vai ter de binário, do número, no caso lá, de 0 a 255, se for 8 bits, e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos supor que eu quero uma tensão de 3... uma tensão de 1 volt, vai.
1.8 volts. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quero uma tensão para um processador de 1.8 volts. Deixa eu ver aqui se eu coloco em aqui 6. Vamos lá. Deixa eu atingir aqui uma. Deixa eu ver aqui. Aqui está em 6, então vamos lá. 3.3, vamos fazer 3.3? Vamos ver se a gente consegue chegar na tensão num processador, vai. Vamos ver aqui, pera aí. Vou ter que mudar aqui também. Deixa eu ver aqui o Duty Cycle. Vou baixar o AC e vamos lá pro DC em 3 volts, vai. Vou ter que pôr um pouco mais aqui. Então vamos lá. Eu tenho 9 volts. Só que eu tenho um circuito de PWM que eu quero trabalhar uma tensão de 3.3. Aqui eu tenho 6 volts. Aqui eu tenho 3, mais ou menos por aqui. Vai. 3.3. Então com 83% do meu Duty Cycle, vou mostrar para você já no osciloscópio. Ó, deixa eu colocar aqui. Vou colocar em DC aqui para a gente visualizar isso como largura, tá? Olha só. A parte, o período positivo, ok? Um período positivo, aqui no caso ele está me dando 4,64, tá? Só que não é isso. O que está em DC aqui é 3.3, ó. Tá vendo? 3.3 em DC. Ok? Lá em AC eu também tenho, ó. Só que lá eu tô em 3 volts, eu tenho 2.8 e alguma coisa, tá? Em AC. Ok? Veja aqui no osciloscópio, tá lá, ó. Mesma leitura do analógico, tá bom? Se eu vier em 0 aqui no Duty Cycle, ó, eu vou ter o máximo de tensão negativa, que é 4.50 e alguma coisa. Só que aqui, ó, veja que ele não está me dando tensão negativa. E lá no AC, ó, zerou. Então eu posso ter uma tensão negativa também. Posso ter uma tensão negativa para algum componente, alguma área do circuito que necessite da mesma, tá? Como exemplo, através de um PWM, ok? Que no caso aqui não seria uma tensão, ó, máxima ali, seria um DC, né? Mas eu posso ajustar ela aqui, ó, por exemplo, com 10% do meu Duty Cycle em 9 volts pico a pico, 4.56 com 10% aqui, ó, de Duty Cycle, eu tenho 3.8 volts, mais ou menos, aqui no analógico, tá? Dá para medir isso no digital também. Quem não tiver um multímetro analógico, tiver um digital, também dá para fazer, tá? Vou colocar aqui, ó, ver se dá para vocês enxergarem. Vou medir aqui nas pontas, ó, 3.6, tá? Negativo. Se eu subo acima de 50%, então eu tenho que chegar praticamente em 90% para ter aquela tensão próxima aos 3.8, certo? Seria os 10% a menos. Aqui, ó. 3.8, não, 3.6, né? Mais um pouquinho, tá com 89 ali, 3.6. Então eu tenho aqui 3.580, 3.6. Uma pequena diferença, tá? Pequeníssima diferença.
essa coisa de binário, inclusive no Arduino quem mexe com isso deve ter essa ideia aí do porquê dessa diferença, né? Tem uma pequena diferença entre essas tensões aí. Lá em AC eu tô tendo 1.7 alguma coisa, tá? Então, realmente tem umas diferenças, mas o importante é mostrar para vocês que o sweep, o meu analógico, não consegue fazer a leitura adequadamente, tá? Eu preciso ter um analógico para mostrar o DC, porque ele também não vai me mostrar em DC, tá? Ele vai me mostrar, mesmo se eu colocar aqui o canal em DC, tá? Ó, ele está me mostrando o pulso, não vai me mostrar uma tensão, ele vai me mostrar o PWM. Não sei se eu estou sendo claro, tá? E aí quando eu colocar o meu DVM aqui, ele vai me mostrar a questão de pico a pico. Vai pegar o RMS em DC, mas levar em consideração pico a pico. Não sei se eu fui claro com isso, tá? E olha, essa coisa de digital e analógico, muita gente confunde, viu, pessoal? Porque teve até um inscrito que falou de VOM aí, mas a mostragem, pessoal, a mostragem, ela pode ser digital ou analógica, sendo o equipamento digital ou analógico. Como é que pode ser? Confundi agora vocês. A mostragem, ela pode ser analógica mesmo se o equipamento for digital. Imagine, por exemplo, um velocímetro de carro, tá? O velocímetro do carro, ele vai pegar o movimento da roda, né? O giro que está acontecendo lá, tem um circuito que vai captar esse giro, vai transformar isso numa informação digital, ok? E vai mandar no caso, o odômetro lá que marca a quilometragem do carro, tá? Vai aparecer em números, digital. Porém, essa mesma informação, ela vai para um outro circuito, tá? Que vai fazer o DA, digital para analógico, que vai mostrar o ponteiro, ok? Não o ponteiro analógico dos carros antigos, mas um ponteiro digital, um ponteiro de LCD, que vai pegar uma informação digital e vai fazer uma amostragem analógica, tá certo? Então, nem sempre um VOM, por ter um circuito digital, significa que ele é digital. Ele pode ter uma amostragem analógica, ok? A diferença é que ele vai ter que fazer um cálculo lá dentro, ele vai ter que fazer uma transformação daquele sinal digital para uma amostragem analógica, diferente de uma amostragem analógica de um equipamento totalmente analógico que tem um ponteiro, por exemplo. Isso aqui tem uma coisa mecânica aqui dentro. E toda coisa mecânica é analógica, ok? Assim como uma bateria analógica, certo? Mas aqui a gente está trabalhando um sinal digital. Então, só como exemplo para vocês, tem coisas que somente na prática e com determinados raciocínios você vai conseguir dividir isso, tá bom? Mas é isso, eu acho que ficou claro nessa função. Dá para fazer uma coisa aqui também pelo VCO, tá? A gente tem aqui o VCO também, ó. O VCO é interessante também, porque você pode fazer através de um osciladorzinho, né? Você conseguir também um determinado DUT com, no caso, uma tensão específica, uma frequência específica. Ó, aqui eu estou variando o VCO, eu estou variando o meu DUT cycle, tá? Também tem essa condição de variar frequência, amplitude e DUT. Olha que interessante esse equipamento. Ok? Tá lá, ó. Dá para enxergar bem, né? Agora eu tô ficando quase razoável na questão de gravação. Tá lá, ó. 60% do DUT cycle, me dando 4.64 lá no DCRMS do meu osciloscópio. Porém, eu tenho uma tensão ali de... Deixa eu pôr o meu óculos, senão o titio aqui não enxerga. A escala de 6 volts, tensão lá de 1 volt.
eu estou com 60% do start e final de 99,99% e com aqui o resultado de 60%. Tá? Eu dei um on aqui, isso aqui é um VCO e o meu sweep eu consigo fazer aquela variaçãozinha, mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui, passando um pouquinho de 3. Olha que legal. Chegou a 4 pontos alguma coisa. Olha o AC lá. Vamos ver quanto ele vai chegar. 4 alguma coisa, que agora eu tô na escala de 10, tá? 10 volts, ó. Olha lá, chegando na linha do meio ele zera lá. À medida que vai igualando a 50%, o AC chega no máximo. Ó, dá para fazer muita coisa com isso, dá para fazer muito teste, dá para montar projeto, dá para você pegar o equipamento lá que você desconfia que tem problema no PWM. Às vezes até você mede lá, o PWM está funcionando, só que, sei lá, tem alguma intermitência, algum problema, não sei. Tá certo? Infelizmente não vai chegar um equipamento aqui com um defeito assim que eu possa aplicar isso daí, mas acho que como parte prática, né? Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, depois me fala, deixa no comentário e a gente tenta responder, beleza? Mas, assim, é por essas e outras que acho que a gente tem que ter mais de um e mais de uma opção, né? Porque você consegue enxergar coisas que um equipamento só não vai te dar. Seja ele um osciloscópio digital, um DSO, ou um analógico bem antigo, né? Ali eu não tô... Veja, eu consigo ver a tensão, evidentemente, tá? Eu sei que quando ele está chegando em 50, né, eu vou ler a tensão através da gratícula aqui, não precisaria do analógico, é mais para mostrar, né, para ficar mais fácil mostrar para vocês aí. Tá certo? Aqui eu tô começando em 60, ó, mas aí a gente faz ele, tá? Ó. Tá vendo? Chegou ali no meio, máximo de AC, ó. Chegou na linha do centro, mínimo. Aí eu vou ler a tensão ali na gratícula. Então dá para fazer no analógico. Eu consigo ler a tensão e consigo ver a variação do duty cycle no pulso muito melhor do que eu consigo ver aqui, ó. Então é como eu falo para vocês, tem que ter os dois, porque um serve para algumas coisas, mas não serve para outras, e vice-versa. Tá ok? Tem bastante coisa de gerador aí pra gente se aprofundar. Eu não vou entrar em Arduino porque eu não sou um cara que mexe com Arduino. Fui programador muito tempo, trabalhei 14 anos na área de informática, mas em eletrônica eu não fui no Arduino ainda porque eu não senti necessidade. Minha área é manutenção, eu não faço projeto. Então, assim, acho que o que importa para mim é isso aí, eu gerar as coisas que eu preciso gerar com módulos e outras coisas que eu não preciso adquirir. Então eu uso o gerador e uso as outras coisas que eu tenho aqui. Tá bom, turma? Ó, se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho pra gente, curte aí, tá? Compartilha o vídeo com um amigo. Pessoal, um abraço. Fui.